Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade a esses vídeos, nós estamos tratando dos tempos bíblicos, dos cumprimentos das profecias bíblicas, e viemos aí numa série de vídeos falando também do nosso tempo atual, fazendo uma conexão, os cruzamentos também com o tempo dos cumprimentos bíblicos, né? E para nós compreendermos que o nosso tempo aceitável, que está lá em 2 Coríntios capítulo 6, é esse tempo agora, é o nosso tempo aceitável para buscarmos alcançar a graça de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Tudo que nós buscamos e tudo que Deus tem feito por nós e ainda vai fazer por nós, com um único objetivo: vida. E Deus é o Senhor da vida. Então nós temos de compreender, Cristo ele veio para nos dar vida abundante, porque ele é o Senhor da vida e vida eterna. Então tudo se resume em vida, que é o bem maior que existe, porque Deus é vida e ele é o nosso bem maior. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro capítulo 3 verso 7: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam para como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui nós vemos uma passagem que talvez ela não seja bem compreendida por muitos. Porque quando Pedro está falando aqui do dia do Senhor, ele não está falando da volta de Jesus Cristo nos ares. Ele não está falando da volta de Jesus Cristo que vai vir para arrebatar a igreja, que não se trata de se trata do dia do Senhor, que é profetizado por praticamente todos os profetas do Antigo Testamento, profetizaram o dia do Senhor. Porque Pedro, ele recebeu uma missão de pregar para os judeus, os israelitas, para pregar para o povo de Israel, né? Enquanto Paulo foi destinado para pregar aos gentios. Isso não impediu de que Paulo também pregou para os gentios, assim como Pedro também pregou para os gentios, assim como Paulo também pregou para os judeus. Só que a gente vê na Bíblia que os judeus não aceitaram bem a palavra de Paulo, mas aceitaram melhor a palavra de Pedro. Porque Pedro era para os da circuncisão e Paulo para os gentios, que nós somos fruto da pregação de Paulo ao mundo gentil. Então nós somos essa igreja gentílica, né, formada de pessoas que se converteram em Jesus Cristo, no meio dos gentios que se converteram em Jesus Cristo, pela pregação que Deus usou Paulo. Então, quando Pedro está falando aqui do dia do Senhor, ele está falando de algo que eles, judeus, conheciam bem das profecias, que é a pregação que foi profetizada da vinda do dia do Senhor. Não é a volta de Jesus Cristo, olha, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo. Quer dizer, não está falando do arrebatamento, está falando da terra. E nem aqui, nesse início aqui, ele não está falando de pessoas, está falando da terra. Aí então ele diz, até o dia do juízo, né? Então a terra é conservada até o dia do juízo, não é o dia da volta do arrebatamento da igreja, até o dia do juízo. E da perdição dos homens ímpios. Então veja bem, esse verso 7 aqui do capítulo 3 de 2 Pedro, ele está sendo direcionado à terra, ao mundo e ao mundo ímpio, aos homens ímpios que foi reservada a perdição. Não está falando da igreja dos arrebatamentos. Nós temos de buscar entender. Por que nós temos de buscar entender isso? Porque há uma confusão no meio cristão em relação ao arrebatamento e o dia do Senhor. Muita gente pensa que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento, mas na verdade não é. Não é o mesmo evento.
O dia do Senhor trata de uma coisa, pós-arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada, aí vem a grande tribulação, que é o dia do Senhor, vai ser o tempo da grande tribulação, o tempo de Deus está derramando a ira sobre o mundo ímpio. E também o tempo de Deus está tratando com Israel e dando livramento a Israel, cumprindo as profecias sobre Israel, a qual Jesus vai vir e vai reinar 1000 anos ali a partir de Jerusalém, que é Israel. Ele vai governar 1000 anos em todo o mundo, mas ele vai governar a partir de Jerusalém, porque ele vem agora para os judeus, que ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam o poder de ser feitos filhos de Deus, que somos nós que aceitamos a Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha um reino para nos inserir aqui nesse mundo, ele nos inseriu no reino dos céus. Então ele vai vir, vai nos buscar, nos levar para estarmos com ele para sempre. Então quando ele vir, a igreja também vem com ele, mas ele vem para tratar diretamente dos judeus, e vai reinar sobre todo mundo, e vai reinar com vara de ferro. É isso que a palavra de Deus nos fala do reino milenário de Jesus Cristo. Mas olhando para a Bíblia, nós vemos tratando-se do dia do Senhor. Veja bem, nós estamos voltados hoje para o dia do Senhor. Eu tinha mencionado já em vídeo anterior que nós íamos falar do dia do Senhor. E, veja bem, Jeremias 37 diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Veja bem, no Jeremias 37 está dizendo que o dia do Senhor, né, é um dia tão grande, é um dia de angústia para Jacó, porque vai ser um momento que Israel vai estar cercado por todas as nações ímpias, né, porque a igreja já foi levada. Então o que sobrou aqui foi a impiedade. Claro que ainda tem alguns que vão ser salvos ainda no meio da grande tribulação, mas só vão ressuscitar, não vão nem participar das bodas do Cordeiro, que acontece, a gente vê lá no capítulo 19 aconteceu lá no capítulo 19 de Apocalipse. Mas no capítulo 20 é que essas pessoas que vão ser salvas na grande tribulação vão ressuscitar. Então ele já ressuscita e já é incorporado juntamente com a igreja, que já não é mais a noiva, é a esposa do Cordeiro, e reinaremos todos juntos 1000 anos junto com Cristo, né? Então o dia do Senhor é o dia de angústia para Jacó, para o povo de Israel, né? Mas vai ser um dia de destruição para o mundo ímpio, que o Senhor vai descer. Isso está bem claro lá em Zacarias capítulo 14. Ele vai descer, vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai rachar, né, e vai fender ali em 2 partes, vai sair ali ribeiros, né, rio de água, um para um oceano, outro para outro, e aonde Jesus ele vai ali derrotar a tropa do anticristo, que está reunido para destruir Israel. E ele vai prender o anticristo, né, lançado no lago do fogo, e o anticristo e o falso profeta, e vai prender Satanás por 1000 anos. Então começa aí o reino milenário de Jesus Cristo, né? É o que está escrito lá em Daniel, né, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que o último reino, né, que é os pés de barro e de ferro, que é esse tempo que nós estamos vivendo, que vai rolar uma pedra não cortada por mão de homens, e vai bater no pé da estátua, vai esmiuçar toda a estátua. Quer dizer, todos os reinos do mundo vai deixar de existir, e Jesus vai reinar os 1000 anos antes de nos levar para o novo céu e nova terra. Então veja bem aqui, no verso 8 de Jeremias 30 diz: porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros. Então é uma libertação, que nunca mais Israel vai servir os estrangeiros, nunca mais Israel vai ser dominado pelos estrangeiros, né? Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei,
e não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida de todo, e não te darei por inocente. Então veja bem, nós já vimos aí em vídeos anteriores, né, nós estamos tratando dos tempos bíblicos, e nós estamos falando da chave para compreender os tempos. Nós estamos falando nesses vídeos da chave para compreender os tempos. E uma das coisas, uma chave bíblica para compreender os tempos, é quando se trata de Israel ser liberto. Porque quando Israel foi levado ao cativeiro pelos assírios, ele não voltou do cativeiro. Jacó foi levado posteriormente pelo cativeiro babilônico, e Jacó voltou para a sua terra, mas Israel ficou espalhada. Israel só veio voltar a existir agora em 1948. Então, olhando para a Bíblia, quando se fala de Israel, que ele vai ser trazido de volta e nunca mais servirá a estrangeiro, nós estamos vendo que aqui é uma chave de compreensão para compreender os tempos. Então estamos chegando ao tempo do fim, porque Israel já existe, ainda ele inicialmente conquistou só um pedacinho do seu território, e depois conseguiu conquistar Jerusalém, mas perdeu a metade de Jerusalém, só ficou com a metade. Então ainda não se cumpriu na totalidade essa questão de Israel. Mas nós estamos vendo que estamos chegando ao tempo do sim, estamos chegando ao tempo que o Senhor vai vir e tratar de Israel. Então é nesse tempo que nós vamos ser arrebatados. Continuando falando aqui do dia do Senhor, em Isaías 9:19, a palavra do Senhor diz assim: por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo, ninguém poupará o seu irmão. Então veja bem, vai ser um tempo que a terra vai ser consumida, né? O povo vai ser consumido como combustível. Vai ser um tempo de destruição dessa terra, mas a igreja não está mais aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em Isaías 13:19, a palavra de Deus diz: eis que vem o dia do Senhor. Olha, vem o dia do Senhor, horrendo como furor, a ira ardente para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá como a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios, sobre a iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Então veja bem aqui, Deus ele está aqui falando através do seu profeta Isaías sobre o dia do Senhor, e ele está anexando nesse dia do Senhor a ira dele, né? O dia da ira dele também. E aí a gente vê muita gente querer separar o dia da ira, da grande tribulação, e do dia do Senhor. Aqui a Bíblia é clara, é o dia da ira do Senhor. O dia do Senhor é o dia que o Senhor vai estar derramando a sua ira. E a gente vê aqui que está dizendo que vão ficar poucos os homens na terra, porque muitos serão exterminados. A gente vê lá Apocalipse capítulo 8, na abertura no toque da trombeta, a gente vê ali que
um terço da terra é queimado pelo fogo, né? Concordando também com Zacarias capítulo 13, né? Verso ali 8 e 9, onde 2/3 da terra vai ser destruído, e lá em Apocalipse também 2/3 da terra é destruído. É derramado fogo, né, no toque da primeira trombeta, e queima 1/3 da terra. Cai um monte ardente de fogo no mar, e 1/3 das criaturas no mar morrem. E cai uma estrela do céu no outro terço da terra, e muitos morrem por causa ali que a estrela ela vai envenenar as águas vai ficar amarga, então muitos vão morrer. Mas veja bem, se cair uma estrela aonde atinge 1/3 dos rios, que lá se fala nas fontes, nos rios, né, na nascente dos rios, então vai atingir 1/3 das águas doces, das águas de beber. Se atinge 1/3, atinge 1/3 da população. Vê uma estrela, aí não estamos falando de meteorito, dessas coisinhas pequenas, estamos falando de uma coisa grande que atinge 1/3 da terra. Então é algo que sobra praticamente quase ninguém nesse meio. Então, quando a gente olha faz essa conexão bíblica, aonde fala da destruição, e aqui a gente está vendo em Isaías capítulo 13, né, que fala do dia do Senhor, fala também de grande destruição, né? E a gente vê lá na nossa leitura inicial que nós vimos lá em Pedro, né, que essa terra foi reservada como tesouro para o fogo. Então, fazendo todas essas conexões, a gente tem a compreensão que o dia do Senhor é um dia de terror, um dia de derramamento de ira. Não é o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é um dia de graça, graça para a igreja, né? Veja bem, Isaías 51:6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será abolida. Então, Isaías 51:16, aí concordando com todos esses textos que a gente viu aí, que a gente mencionou, fazendo toda essa conexão, há uma concordância de uma destruição quase total da terra e da humanidade. Isso vai acontecer sim. E olhando, quando a gente olha lá para Zacarias capítulo 13, que a gente vê ali que 2/3 da terra vai ser destruído, também Apocalipse capítulo 8, que mais 2/3 da terra vai ser destruída, além de 1/3 do mar, né? Todas as profecias, os únicos que vai permanecer ali é Israel. Então a região aonde não vai ser atingida aonde vai ter como se sobreviver, é a região de Israel, onde está Israel e seus vizinhos briguentos ali, aquela região ali, aquele terço, vai ficar 1/3 da terra, que vai ser passado como pelo fogo, né? Vai ter aflição, angústia, mas esse terço da terra, ele vai existir. Lá em Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9, diz que 1/3 da terra ficará, mas será passado como pelo fogo. Então vai haver angústia, aflição nesse terço da terra, mas o terço da terra que vai sobreviver da destruição, das catástrofes, da ira de Deus, é a região onde está Israel, porque Deus tem que cumprir as profecias que ele profetizou sobre Israel, que ele não cumpriu. Então nós precisamos ter essa noção, para que nós vamos compreender os tempos. Senão nós não vamos cumprir o tempo. Nós temos que compreender que esse nosso tempo é o tempo aceitável para nós alcançar a graça da salvação e ser arrebatado, levado para o céu antes dessas coisas. Porque quem ficar aqui, igual nós que estamos longe de Israel, essa terra vai ser queimada, 1/3 da terra vai ser queimada. Quem estiver nesse terço da terra que vai ser queimado não vai sobreviver. E quem estiver onde vai cair a estrela, que também, se sobreviver, é muito pouco. Então veja bem, a salvação que Jesus Cristo nos dá,
como igreja dele, como noiva dele, que ele vai nos levar para nos desposar, nós vamos levar para as bodas dele, vai ser desposado por ele. É uma salvação, além de salvação para a vida eterna, ele está nos salvando da ira de Deus, porque a igreja não foi destinada à ira de Deus. Eu já mencionei isso, já trouxe versículo falando sobre isso em vídeo passado, quem não assistiu, assiste, porque a igreja não é destinada à ira de Deus. A igreja é destinada à salvação em Cristo Jesus, porque Jesus pagou o preço por nós. Então nós que cremos em Jesus Cristo seremos arrebatados antes do dia do Senhor. Por isso é importante a gente não confundir o dia do Senhor com o arrebatamento. Vem o arrebatamento da igreja, então aí depois do arrebatamento começa a ser derramada a ira de Deus sobre o mundo ímpio, e 2/3 da terra vai ser destruído. O único terço da terra que vai permanecer sem ser destruído é a região onde estiver ali Israel. Então é aquela região ali do Oriente Médio que vai sobreviver a essa ira de Deus, que vai destruir 2/3 dessa terra, Em Joel capítulo 2, verso 28 em diante, a palavra de Deus diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol converter-se em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor os chamar. Então veja bem, a palavra de Deus está falando aqui do derramamento do Espírito Santo, É o que o apóstolo Pedro também fala lá sobre, ali no início em Atos dos Apóstolos, E que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu, Isso que aconteceu hoje. Então, essa profecia aqui, ela começa a ser cumprida lá no tempo de Pentecoste, que Deus derramou o Espírito Santo. Veja bem, o Pentecostes era a festa dos judeus, mas foi no dia do Pentecostes que o Espírito Santo veio. Então o Pentecostes não é porque o Espírito Santo foi derramado. Às vezes nós cristãos confundimos isso. Eu, quando eu era mais novo aí, imaturo na fé, falava no Pentecoste, eu achava que o Pentecoste era por causa do derramamento do Espírito Santo, mas não, o Pentecoste não é por causa do derramamento do Espírito Santo. O Pentecoste, ele já existia, era uma festa judaica. Agora, no dia do Pentecostes foi que o Espírito Santo foi derramado. Então aqui, essa profecia está falando já coisas que já cumpriram lá no início, mas está falando também do dia do Senhor. Então diz no verso 31, o sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue. Quer dizer, esse acontecimento não é no dia do derramamento do Espírito Santo, não. O sol converter em trevas e a lua em sangue ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Então a gente tem que prestar atenção nas profecias, porque tem coisas que já se cumpriram. O Espírito Santo foi derramado, está aqui conosco, o Espírito Santo não foi retirado. A promessa de Jesus Cristo lá em João capítulo 14 verso 16 é que o Espírito Santo nos seria dado para sempre. Então ele nos foi dado, foi derramado na igreja, ele está aqui conosco para sempre, e é ele que nos dá força, ele que nos orienta e nos estrutura com dons para fazer a obra de Deus. Mas parte dessa profecia ainda vai cumprir no futuro. Então o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja bem, aqui a palavra de Deus está dizendo, através do profeta Joel, Deus está dizendo, e antes que venha o dia grande do Senhor, o sol vai escurecer, o sol vai converter em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quer dizer,
Primeiro vai haver esse evento a nível aí de céus, né, e terra, né? Então iniciará o dia do Senhor. Então a Bíblia que é bem clara, o dia do Senhor ainda não aconteceu, e nós, igreja, nós não vamos ver esse dia acontecer, porque nós vamos ser arrebatados, levados para o céu com o Senhor. Então quem ficar aqui no pós-arrebatamento é que vai presenciar isso, né? No verso 2: e há de ser que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, que é Jerusalém, né, e em Jerusalém haverá livramento. No Monte Sião, que é Israel, né, e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o chamar. Então veja bem, no grande e terrível dia do Senhor, o livramento, onde vai haver livramento, é lá onde está Israel. Então, um terço dessa terra vai ser queimado, outro terço vai ser atingido por uma estrela, né? Um terço das águas vai ser atingido por um monte ardente de fogo que cai no mar. Então vejamos bem, o terço da terra que não vai ser atingido é onde está Israel, lá onde vai haver salvação no dia do Senhor. Porque a igreja já foi arrancada dessa terra, e então Deus agora pode derramar a sua ira sobre o mundo ímpio, e quem estiver nesses 2/3 que vai ser destruído vai morrer. Não tem como, porque só vai ter vida lá, só vai ter salvação lá na região de Israel. É o terço que vai permanecer intacto. Por causa das profecias bíblicas que Deus prometeu a Israel. Então Deus vem para dar livramento a Israel, no momento que Israel vai estar cercado. A gente vê hoje que há um ódio profundo contra Israel ali do povo vizinho de Israel. E isso vai permanecer até que eles vão querer varrer Israel no mapa. A gente sabe que existe vários segmentos aí no mundo islâmico que deseja acabar com Israel, né? Assim como deseja também matar os cristãos. Mas esse intento vai acontecer. Eles vão tentar fazer isso, mas o Senhor vai vir e não vai permitir. Então esse é o tempo do grande dia do Senhor. Nós temos que entender essas coisas. É o tempo que só vai haver salvação lá, nessa região, porque Deus já levou os salvos de todo mundo. Em Cristo Jesus já foi levado. E segundo Pedro 3,10, né, diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão, né, que a gente já leu lá, de noite, a qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então veja bem, o dia do Senhor, ele vem como um ladrão. O pessoal não vai estar esperando, porque a força que vai existir naquele tempo, porque vai haver muita mudança geográfica de poder, né? A geografia do poder vai mudar muito depois do arrebatamento, porque quando a igreja do Senhor for arrebatada, os que ficarem, vai haver uma mudança muito grande. E então aqui está dizendo, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Isso veja bem, já é no Novo Testamento, já é Pedro falando, né? Um ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo. Então vem como ladrão. O pessoal não está esperando o dia do Senhor também, assim como ninguém vai estar poucas pessoas vão estar atentas ao arrebatamento. Nós estamos vendo na igreja hoje que não estão com os olhos voltados para Cristo, e não estão preocupados só com coisas. Estão preocupados só em adquirir bens, riqueza e fortuna. E quando vir o arrebatamento, vai pegar todo mundo de surpresa. Então aqui está dizendo, isso porque no Monte Sião, não, estou dizendo já Joel, já é segundo Pedro, né? E os elementos ardendo e desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Então vai ser queimado. É o que está lá em Zacarias capítulo 13 e Apocalipse capítulo 8.
2/3 dessa terra vai ser queimado no fogo, como nós vimos ali no início, que a gente lemos ali em 2 Pedro, que a terra foi reservada, essa terra está reservada como um tesouro para ser queimada, pelo fogo. E isso vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela não passa. Essa terra, esse mundo passa, Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. E aí, a gente já falamos aqui do dia do Senhor, né? E falamos, aí trazemos várias conexões bíblicas, vários cruzamentos bíblicos, para nós compreender que o dia do Senhor é um dia de furor, de ira, um dia de destruição. Não é um dia de salvação. Só vai haver salvação lá em Israel, lá em Jerusalém, naquela região lá que vai haver salvação. As outras regiões não haverá salvação. Então a gente tem que compreender bem lá porque quando fala de salvação está falando de vida, não de destruição. E uma coisa que a gente tem que compreender bem é a questão das trombetas. Veja bem, Paulo ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 13: e não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós que em Jesus dormem, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha, não está dizendo pela palavra dele, está dizendo pela palavra do Senhor. E isso é bom a gente compreender uma coisa, porque o ensino de Paulo não é dele mesmo. Ele recebeu direto de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu direto, falou diretamente com Paulo e deu a palavra para ele, porque Paulo foi um escolhido de Deus. Então, Paulo, tudo que ele sabia do tempo farisaico, para ele se tornou como esterco, porque pela grandeza do ensino que Jesus ensinou ele. Então ele está dizendo aqui, pela palavra do Senhor, o Senhor que disse para ele, né? Pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos céus. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja bem, se nós fosse ficar aqui no dia do Senhor, no dia da ira, que consolo nós ia ter? Não ia ter consolo nenhum. O consolo é que nós vamos ser arrebatados, levados para o céu, né? E o consolo para os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar e vão participar do arrebatamento, e os que tiverem ter seu corpo glorificado, né? E vamos todos ser levados ao ar, ao encontro de Deus. Aqui se fala na trombeta, né? Diz assim, né? E com a trombeta, veja bem, não é em plural, com a trombeta. E aí há uma confusão, porque muitos intérpretes aí, muitos teólogos, estudados, doutores da lei, prega que essa trombeta aqui é a última trombeta lá de Apocalipse, o que não é verdade. Porque quando a gente vai para Apocalipse capítulo 8, a trombeta ali são trombetas de anjos, são dadas a trombeta para anjos, mas são trombetas, são 7 trombetas. Então, aqui está dizendo a trombeta. Então são coisas diferentes, são trombetas diferentes. Lá é as trombetas, e aqui é a trombeta. Mostra uma única trombeta. E lá é a trombeta de anjos, aqui é a trombeta de Deus. Aqui é a trombeta que Deus toca. Então é a trombeta de Deus, não a trombeta de anjo. E lá as trombetas, lá foi tocado para destruição,
que eu já mencionei aqui. A primeira trombeta toca um terço da terra é queimado, a segunda trombeta toca um fogo, um monte como ardendo em fogo cai no mar, e um terço de tudo que está no mar morre. Toca a terceira trombeta, cai uma estrela ardente no céu, do céu, que destrui mais um terço da terra, e aí completa, concordando lá com Zacarias, completa os 2 terços da terra destruído. E quando toca a quarta trombeta, acontece evento só no céu, não acontece na terra, né? O céu se escurece, várias coisas. Quando toca a quinta trombeta, sai dali os gafanhotos. E aí eu já tenho um vídeo aí no YouTube falando sobre os gafanhotos. Eu não vou falar aqui, que senão vai ficar longo demais o vídeo, né? Que já tem mais coisas para fechar sobre aqui o dia do Senhor e sobre esse tempo do arrebatamento e da vinda do Senhor. Então, quando fala na sexta trombeta, que aparece guerra, 200 milhões de soldados preparados para guerrear lá no Rio Eufrates. Qual é a região? Rio Eufrates. Por que Rio Eufrates? A guerra lá? Porque 2 terços da terra já foi destruído. A única região que foi preservada é a região aonde Israel vive, porque é onde vai haver a salvação no dia da ira do Senhor. Isso está no dia da ira do Senhor. Então a guerra acontece lá nessa região, 1 terço da terra, porque 2 terços da terra já foi destruído, já foi consumido, e o restante estão em pavor. Então aonde o anticristo ele surge como milagreiro, né? Ele surge como salvador, né? Então todo mundo vai acreditar nele, né? E vão odiar o Senhor, porque o Apocalipse é claramente a ação de Jesus Cristo. A gente pensa que esses acontecimentos apocalipse é coisa do diabo, não, é coisa de Deus, é a ira de Deus sendo derramada. É Cristo que vai quebrando o selo e os eventos vão acontecendo. Então não é o diabo que promove o tempo apocalíptico. Quem promove o tempo apocalíptico é o próprio Cristo, e é a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo ímpio, que rejeitaram a salvação em Cristo. Então, quando a gente olha ali para sétima trombeta, ou tocar da sétima trombeta, né? Vou até abrir aqui para que a gente tenha melhor compreensão. No toque da sétima trombeta diz assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Veja bem, o reino do mundo. Então só lá em Apocalipse, no toque da sétima trombeta, é que os reinos do mundo passam a ser de Jesus. Por quê? Porque o homem perdeu o domínio para o diabo lá no Jardim do Éden. E eu tenho vídeo aí falando disso, vocês vão procurar aí, que vocês vão assistir e vocês vão compreender. Então, quando Jesus veio e não foi aceito pelo céu, ele não tinha um reino para introduzir. Introduzir nós. E quando Pilatos procura Jesus, se ele era rei, ele disse que o reino dele não era desse mundo, porque o reino dele é o reino dos céus. Claro que a terra é dele, foi ele que criou, mas quando ele fala em reino, ele está falando em domínio. Quem é que domina o mundo hoje? É o mal. O homem pecou e através do pecado o diabo introduziu o mal no mundo, o que reina no coração dos homens, que precisa ser liberto. Então o reino é poder, e a nossa libertação é do poder do mal. Jesus veio para nos libertar do poder do mal, pagando o preço por nós. Todos nós que aceitamos a Cristo fomos libertados do mal, e agora vivemos para Cristo. E então só lá no final já da grande tribulação que os reinos passam a ser de Jesus Cristo. Isso já no tempo do reino milenar. Então, quando fala que os reinos passam a ser do seu Cristo, está nos remetendo lá para o capítulo 20, aonde inicia o reino milenar de Jesus Cristo. E no verso 18 diz: e a ira
iraram-se as nações e veio a tua ira, a ira de Deus, iraram as nações e veio a tua ira, que é a ira de Deus sobre as nações, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de darem os galardão para os profetas seus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Então veja bem, quando fala aqui no tempo do julgamento, está falando lá do julgamento que aconteceu lá no trono branco, que é lá no Apocalipse capítulo 20, depois do reino milenar de Jesus Cristo, é que acontece o julgamento do mundo ímpio, porque a igreja já foi arrebatada. Nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há por estar em Cristo Jesus. Então a igreja não será julgada como o ímpio será julgado, a igreja vai ser julgada para receber galardão. Então as pessoas vão receber os galardão conforme ele trabalhou aqui, conforme ele construiu o tesouro no céu. Jesus disse que até um copo de água que nós der no nome dele, nós recebemos galardão pelo copo de água. Então nós vamos ser julgados lá no céu para receber galardão, mas lá no céu, na presença de Deus, onde vai ser distribuídos os galardão. Mas o mundo ímpio será julgado as suas obras aqui na terra, o que é o pecado. Então aqui quando diz chegou o tempo de julgar, então chegou o tempo, deixa eu ver aqui, para que seja julgados. E o tempo, então é o tempo do julgamento, para que seja julgado. Então isso remete lá para o Apocalipse. A gente tem que olhar a palavra de Deus, o que já cumpriu, o que está sendo cumprido e o que vai cumprir depois, sem compreender os tempos. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que no capítulo 7 encerra Apocalipse, porque logo em seguida, aqui no verso 9 diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista, e o seu templo, e houve em relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e grandes saraiva. Então, veja bem, chegou o tempo do fim, aqui chegou do fim, já foi abriu-se o trono lá de Deus nos céus, né? E chegou o tempo de julgar, que é o julgamento do trono branco, que acontece lá em Apocalipse capítulo 20, é o tempo de julgar. E então foi visto a Arca da Aliança, e quando a gente olha, a gente vê falar muito pouco aqui no Novo Testamento, fala muito pouco do reino milenar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, quando ele vem para Israel, ele vai governar através de Israel. Então, quando nós olhamos para as promessas de Israel, de grande livramento de Israel, que Israel nunca mais vai ser duas nações, vai ser uma só nação, nunca mais vai ser escravizado, que nunca mais vai se corromper, vai pecar. Isso está falando já do tempo do reino milenar, que Jesus Cristo veio para reinar a partir de Israel. Ele vai reinar em toda a terra, mas a partir de Israel. Então, no Novo Testamento fala muito pouco do reino milenar. A gente vê mais sobre o reino milenar de Jesus Cristo lá nas profecias do Antigo Testamento. A gente pode, prestando bem atenção, porque quando nós olhamos aí para tudo que está falando aí do dia do Senhor, está falando do tempo que Jesus vai dominar todo o mundo e vai iniciar seu reino milenar. Lá em Apocalipse capítulo 20 só fala um trechozinho pequenininho do reino de Deus, onde fala que os que reviveram, né, os que foi cortado aí o pescoço, né, foi degolado pelo anticristo, reviverão e reinarão com Jesus por 1000 anos. Então é o único lugar que fala no reino por 1000 anos. E aqui está dizendo que chegou o tempo do julgamento. Então, depois do reino milenar é que vem o julgamento. Apocalipse é bem claro, o reino milenar, né, aí capítulo 20, né, primeiro o reino milenar, depois o julgamento do trono branco. Aqui se fala em julgamento, já está falando depois do reino milenar. Então isso a gente tem que compreender. E aí, para compreender a questão das trombetas que a gente está falando sobre, muitos pensam
muitos segmentos aí, teólogos, muitos segmentos teológicos, fala que a última trombeta aqui, que mencionada por Paulo, do arrebatamento, é a última, que a trombeta, que não fala que é a última, diz que a trombeta de Deus, né? E tem muito diz que essa trombeta de Deus é a última trombeta dos anjos que toca. Mas aí a gente tem uma série de contradição, se a gente for pensar isso. Por quê? Porque 2/3 dessa terra já foi destruído. E então, que salvação deu Deus para a igreja que está nesses 2/3 da terra? Porque a igreja não foi dada a ira. Se a igreja vai ser queimada, o que tiver num terço dessa terra vai ser queimada, a outra que tiver no outro terço da terra vai ser destruída pela estrela que cai do céu. Então a igreja foi dada a ira. E a palavra de Deus é clara, a igreja não é dada a ira, mas a salvação em Jesus Cristo. Então a igreja tem que ser arrancada, arrebatada daqui antes do dia da ira. Então já há uma contradição aí se pensarmos que o tempo do arrebatamento é no tempo do toque da última trombeta que acontece no capítulo 11 de Apocalipse. Já há uma contradição. Porém, ali no toque da última trombeta, começa a inicia o tempo do julgamento nessa terra, de todos os povos que estiverem nessa terra vão ser julgados. E o julgamento, olhando para o capítulo 20, esse julgamento acontece depois do reino milenar. Então, se pensar que essa sétima trombeta que é o tempo do arrebatamento da igreja, então nós vamos pensar que a igreja só vai ser arrebatada depois do reino milenar. E aí nós cria mais contradição ainda. Porque com quem foi que, se o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois do milênio, com quem foi que Jesus casou ali antes do milênio, no capítulo 19 de Apocalipse? Porque ali houve as bodas do Cordeiro. Se houve as bodas do Cordeiro, houve casamento. E Jesus vai casar com quem? Com a igreja, com a noiva, que é a igreja. Ele vai desposar a sua igreja. Então se a igreja é arrebatada da última trombeta, então com quem foi que Jesus casou ali? Porque a sétima trombeta é tocada depois do milênio. Já mostra os eventos depois do milênio, que é o julgamento dos povos. E a gente fazendo essa conexão bíblica, a gente vê que está falando da mesma coisa, do mesmo julgamento lá do Apocalipse capítulo 20, o julgamento do trono branco. Então nós olhando para a palavra de Deus, fazendo esses cruzamentos, a gente vê que essa trombeta, a trombeta de Deus é uma, e as trombetas dos anjos são outras. Então Deus não depende dos anjos para tocar essa trombeta dele. Essa trombeta de Deus é trombeta de vida. Ela não é trombeta de destruição, ela é trombeta de vida. Quando Deus toca essa trombeta, os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar e corpo glorificado. Isso é vida. E nós que tivermos vivo, teremos nosso corpo transformado, se eu estiver em Cristo, corpo transformados e levados juntamente com os que ressuscitaram aos ares ao encontro do Senhor. Então não é a mesma trombeta de lá de Apocalipse capítulo 7. Lá são as trombetas de anjo, aqui é a trombeta de Deus. Lá são as trombetas de destruição, de ira, de castigo. Aqui é trombeta de vida, de ressurreição, de vida. Então não é a mesma trombeta. E aí a gente tem que compreender o seguinte: a gente tem que olhar. Eu me encabulo que aí muitos teólogos, eles olham para a palavra de Deus, olham para a Bíblia e não compreendem os tempos que está acontecendo. Eu sei que nós não compreenderemos, não vamos compreender se não houver revelação do Espírito Santo. Por isso temos que buscar a revelação do Espírito Santo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque o Senhor, Ele me fez, foi Ele que disse, Ele me fez a sua boca, profeta, e luz, a luz dele. O Senhor me fez e me mandou pregar a sua palavra e seu juízo.
O Senhor fez uma aliança comigo, me chamou para uma aliança com Ele, me deu a missão de libertar seu povo e levar seu grande amor ao mundo todo. Deus, graças a Deus, Ele já está abrindo porta, e eu não tenho dúvida que eu vou cumprir a missão que Ele deu, vou cumprir as ordenanças que Ele deu, que Ele me deu. Mas pregar a sua palavra e seus juízos é a ordenança de Deus para a minha vida. E Ele não ia me dar uma ordenança sem me dar entendimento. Então o Espírito Santo de Deus, Ele está na minha vida, Ele habita na minha vida, como habita na vida de todos que creem e está santificado em Cristo Jesus. Todos nós que estamos em Cristo Jesus somos um mesmo Espírito, mas os dons é distribuído conforme a necessidade. Então o Espírito Santo foi derramado na igreja, e Ele está aqui conosco, e estará aqui conosco até o arrebatamento, que Ele subirá conosco. E então Ele nos foi dado para sempre, mas os dons Ele dá conforme a necessidade. Então Ele me fez a boca de Deus, me fez profeta e luz de Deus. Ele me dá a revelação, o entendimento da palavra, porque Ele me mandou pregar a palavra e seu juízo. E aí, quando a gente olha para o tempo e olha para a palavra, a gente vê aí muitos teólogos, muitos pessoas estudiosos bíblicos, vendo o arrebatamento lá no capítulo 4 de Apocalipse, e vendo lá na abertura do primeiro selo, já aquele primeiro cavalo saindo como o anticristo. E aí não olham para a explicação bíblica, porque lá está dizendo bem claro: ele sai vencendo e para vencer. O anticristo não sai vencendo e para vencer. Aquele cavaleiro ali do primeiro selo, não existe derrota na vida dele, só existe vitória. Então não pode ser o anticristo. E aí pensam que ali já está na grande tribulação. Mas quando nós olhamos para o tempo de hoje, e isso eu tenho falado muito sobre isso, nunca houve pandemia global como houve de 1918, a gripe espanhola, que foi uma pandemia que atingiu todas as nações, e como agora o coronavírus, que está atingindo todas as nações. Então o único tempo de pandemia global que atingiu todas as nações são essas duas. Então começou lá em 1918. E quando nós olhamos para a abertura do quarto selo, nós vemos ali que é o único abertura de selo que traz evento de peste, que 1/4 da terra vai perecer, vai morrer pela espada, que é guerra, pela peste, que é aí vírus, que traz peste, pela fome e pelas feras da terra. Então 1/4 da terra vai morrer por todos esses eventos. Quando nós olhamos a Primeira Guerra Mundial, aconteceu em 1914, deu início em 1914, Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Então nós vemos que já houve duas guerras nesse tempo, que olhando para esse tempo da abertura do quarto selo, nós vemos que houve duas guerras mundial, isso é espada. Nós vemos que houve já uma peste, que foi lá em 1918, a gripe espanhola, que calculou que morreu aí de 50 a 100 milhões de pessoas, e as duas guerras mundiais também, que morreu aí milhões de pessoas, e nós estamos agora nessa peste do coronavírus, que aí milhões de pessoas também já morreram, e milhões de pessoas estão sendo infectadas, ainda vai ser infectada ainda mais, porque está vindo aí já a segunda onda no mundo todo. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o único selo, o único evento do selo que fala de peste, trata de peste, é o quarto selo. E olhando para a história, para a humanidade que nós estamos vivendo hoje, nós vemos que em 1918 houve a primeira pestilência grande, e agora, nesse nosso tempo, o coronavírus. Então não tem como não dizer que nós estamos vivendo os eventos do quarto selo.
Então, se a igreja é arrebatada lá no capítulo 4, no início ali, antes da abertura do selo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Porque depois do arrebatamento não haverá mais igreja. A igreja vai ser levada. Os que ficar vão ser salvos. Só vai ser salvo os que ficarem, os que forem degolados pelo anticristo, rejeitando receber o sinal da besta. E esses serão salvos, mas ninguém será salvo. Então não tem como nós olhar para a Bíblia, olhar para os tempos e não ver o que aconteceu, o que está acontecendo. Nós estamos nos eventos da abertura do quarto selo. Isso é revelação bíblica, é a Bíblia que nos revela essas coisas. Então nós temos de estar muito atento para não ser enganados aí por todo tipo de vento de doutrina. Tem muita gente aí marcando a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos marcar a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que está próximo, pelos sinais dos tempos, está muito próximo à vinda do Senhor, porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão cumprindo. Depois ali que cumprir ali no cumprimento do quarto selo, de todos os eventos que está cumprindo agora, aí a gente olha para a abertura do quinto selo, a gente vê que só há um evento no céu, só aparece só as almas lá interagindo com Deus, e aí elas querem ser vingadas pelo derramamento do seu sangue, né? Porque ali são as almas dos que morreram pelo testemunho da palavra de Deus. Eles não são os que morreram na grande tribulação, igual muitos, que a pessoa, para dar crédito à insinuação que a igreja é arrebatada ali no capítulo 4, eles querem dizer que aquelas ali é a alma dos que foram degolados na grande tribulação. Mas na verdade o evento do quinto selo ele acontece paralelo a esse do quarto selo, porque é nesse tempo do quarto selo que completa o número dos seus conservos. Então eles foram receber o veste cumprida ali, né, na abertura do quinto selo, e Deus nos aguardou um pouco de tempo até que cumprisse o número dos seus conservos, que ia morrer pela mesma forma que eles morreram, pela palavra de Deus. E nós vemos aí hoje que até hoje pessoas morrem por não negar o evangelho. Tem muitas pessoas que morrem no Oriente Médio, várias outras regiões aí de nações que não são cristãs, que matam os cristãos. E isso está acontecendo. Então há um número para completar, que ainda vai completar. Então o quê? A abertura do quinto selo ela é paralela ao quarto, aberto nesse tempo. Porque quando abre o sexto selo, e isso eu já preguei muito, quando abre o sexto selo, ali há grande terremoto, tremor de terra, mas os que sobrarem, os que estão ali, dos pequenos, grandes e ricos e pobres, todos escondem da face do que está no trono e do Cordeiro, porque eles aparecem, eles vão ver. Então, a igreja não vai esconder do seu noivo. Nós, como igreja, jamais vamos esconder do nosso noivo, porque a noiva ela corre para o braço do noivo. Então ali a igreja não está ali mais, a igreja ali já foi arrebatada. E quando a gente olha ali para o capítulo 7, que a gente vê depois do abertura do sexto selo, né, desses eventos, a gente vê ali, tem a contagem dos judeus, das tribos, que ali são tribos mesmo, são judeus mesmo, são contados. A gente vê uma multidão de gente no céu, diante do trono, não é mais alma, é multidão. E a gente vê que o selo, ele é aberto de um livro enrolado. Os livros, fala de livro de tempo bíblico, eles são enrolados. Então não tem como chegar em um selo sem abrir o que está antes dele. Então foi aberto ali o sexto selo e aconteceu aqueles eventos. Então aquela multidão de gente ali já é os arrebatados, é a igreja. Tem gente que fala que não, são pessoas que são salvas na grande tribulação, mas os que são salvos na grande tribulação, é bem claro lá no capítulo 20 que eles não vão ser arrebatados, porque Cristo já desceu na terra e já desceu com a sua noiva, porque ele já desposou a sua igreja, já desceu com a sua esposa. Então eles ressuscitam ali, eles revivem, né? A Bíblia fala que eles revivem, e para reinar os 1000 anos com Cristo. Então, porque Cristo já está na terra, então eles não é arrebatado, não há o arrebatamento já aconteceu. E se achar que aqueles ali do capítulo 7
não é a igreja, é o pessoal da grande tribulação, como é que vamos explicar isso? Porque ali é gente viva. E os que reviveram ali depois da grande tribulação, os que morreram na grande tribulação que reviveram, já revivem para reinar com Cristo, que está nessa terra já, para o reino milenar. Então como é que nós vamos explicar isso, se pensar que aqueles que estão ali, a multidão de todas as nações que estão ali, não são a igreja arrebatada? Ali já é a igreja arrebatada. Quer dizer, na abertura do quinto selo aparecem as almas, não é pessoa, é alma. Ali a palavra de Deus é bem clara, é alma. Mas já no capítulo 7 aparecem pessoas, já são pessoas, não é mais alma, já são pessoas com corpo, né? São os arrebatados, com corpo transfigurado, com corpo glorificado. Que sem um corpo glorificado não permanece na presença de Deus, não aguenta estar na presença de Deus. Então, amados, a gente tem que fazer toda essa conexão bíblica, nós ter entendimento, discernimento dos tempos. Nós temos que estar conhecendo os tempos. Existe muitas chaves nas profecias bíblicas para nós compreender os tempos. E aqui a gente fizemos várias conexões nessa mensagem. Eu vou encerrar essa mensagem por aqui, que está ficando grande demais. No próximo vídeo a gente vai estar falando ali de 2 Tessalonicenses, né? A qual trata ali de algo que nós precisamos compreender, entender. 2 Tessalonicenses ali, capítulo 2, é uma questão que muitos falham ali por não ter a direção do Espírito Santo. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso para vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente com essa palavra, esse entendimento, discernimento. Mas não fique só nessa palavra que vocês ouviram aqui. Busca a Bíblia, busca compreender a Bíblia, olha os textos, o que a Bíblia está falando, faz as conexões bíblicas, para que você tenha um entendimento da Bíblia em um todo e venha entender os tempos bíblicos que já aconteceu, o que está acontecendo nesse nosso meio e o que ainda vai acontecer. O dia do Senhor ainda vai vir, mas o dia do Senhor não é para nós igreja, porque nós já estamos nos céus com o Senhor nesse tempo. E a gente vai ver isso, vamos falar do arrebatamento, vamos falar 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos falar também do arrebatamento, vamos falar de diversas coisas no próximo vídeo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.